8 de setembro, Dia Mundial da Alfabetização. Estamos em contato agora com o Ismael Rocha, ele é doutor em educação e a gente fala sobre o homeschooling, né? A prática é uma modalidade de ensino em que pais e mães podem ensinar os filhos em casa. Nesse caso, a família é responsável por oferecer o conteúdo ou então pode contratar professores particulares para dar aulas para as crianças. O assunto tem ganhado cada vez mais espaço no cenário das políticas educacionais brasileiras. Ismael Rocha, boa tarde para o senhor, tudo bem? Não estamos conseguindo te ouvir, acho que o seu microfone ficou mutado. Ok. Agora sim. Boa tarde, um prazer estar com vocês para falarmos sobre educação, esse tema tão importante para todos. O homeschooling é uma realidade na educação, né? Só para a gente confirmar para o nosso ouvinte, é permitido, é legalizado aqui no Brasil o homeschooling? Ele é legalizado, mas ainda exige uma autorização formal. Existe uma tramitação no Congresso para realmente transformar isso numa lei, permitindo com que as crianças e os adolescentes possam estudar em casa. Mas hoje, através de mandatos de segurança e uma série de outros artifícios, é possível sim construir um processo de homeschooling, que é educação em casa, sem que as crianças, os adolescentes jovens vão para a escola. Eles aprendem através dos pais ou, como você disse, através de professores particulares. Doutor Ismael, uma boa tarde para o senhor. Hoje, né, quase todas as atividades, né, elas têm prós e contras, né? Hoje, quais seriam os benefícios da prática do homeschooling para quem está começando a sua vida escolar, por exemplo? É importante que a gente entenda quais são os motivos que levam realmente a família a optar por homeschooling. Talvez o primeiro, e aquele que aponta sempre como principal, mesmo eu acreditando que não seja, é o problema da qualidade do ensino. Ou seja, as famílias não estão confortáveis com o padrão daquilo que os seus filhos estão recebendo nas escolas, sejam elas particulares ou públicas. Mas existe atrás disso, Leandro, uma série de outros fatores. Eu quero citar alguns. Por exemplo, os problemas morais. Então, os pais não estão satisfeitos com discussões que podem surgir dentro da escola sobre sexualidade, sobre gênero, sobre problemas de preconceito, pessoas com deficiência. Nós recentemente ouvimos o nosso ministro falando sobre ter em sala de aula pessoas com deficiência ou não. Então, muitas vezes, esses aspectos também são levados em consideração. Outros aspectos são, por exemplo, os aspectos religiosos. Eu não estou satisfeito com a maneira que a escola está trabalhando os preceitos ou os conceitos religiosos que eu entendo que são importantes para os meus filhos. Nós temos um Estado laico e, de repente, pode ser que isto atenda às expectativas da família ou não. Outro aspecto são os aspectos políticos. Nós temos lá a escola sem partido, que foi uma discussão muito recente, e as famílias muitas vezes se ressentem disso. Não gostaria que meu filho participasse de uma escola que tivesse a colocação de algum processo ideológico como sendo um aspecto mais focado. Então, esse conjunto de coisas tem feito com que as famílias optem pelo homeschooling. Hoje, nós não temos ainda a segurança de que isso está sendo atendido aqui no Brasil. O que é importante a gente observar que nós temos mais de 70 países que têm essa prática como prática oficial. Entre elas, Estados Unidos, Austrália, Canadá e assim por diante. Países que nós admiramos tanto. Então, é uma prática, nós estamos aprendendo isso no Brasil, temos que entender o que motiva essas famílias e temos que entender também quais são os problemas que isso gera. As vantagens é superar todos esses aspectos que eu acabei de pontuar. Doutor, eu estava conversando aqui agora há pouco com o Henrique Bueno, né? Ele que tornou-se pai muito recentemente, há 40 dias mais ou menos, e ele já teve o bebê pensando em como será a educação dele, né? O modelo pode privar uma criança ou adolescente, o modelo de homeschooling, de estabelecer relações pessoais? Pois é, esse talvez seja o aspecto que mereça mais atenção.
Porque quando nós falamos de países como estes que eu citei, e tem tantos outros, nós estamos falando de uma sociedade que tem um comportamento diferente da nossa. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, onde toda a dinâmica de aprendizado está hoje alocada, é uma base muito bem construída, com alguns aspectos a serem ajustados, mas é uma base que eu considero bastante interessante. Ela traz competências que precisam ser atendidas. Entre elas, competências como empatia e cooperação. Outro, como capacidade de argumentação. Outra, como pensamento científico e crítico, ou responsabilidade e cidadania, que são competências que estão escritas na BNCC. E o que é importante é que a gente observe que todas essas competências só se desenvolvem coletivamente. Então, como é que nós vamos pensar nesse aspecto do coletivo? As crianças, os jovens, eles aprendem no coletivo. Há uma construção coletiva que leva a que eles tenham essas competências todas, que eles desenvolvam essas competências todas. Quando nós pegamos um país, por exemplo, como os Estados Unidos, nós sabemos que a atividade em grupo é algo que é praticado com uma certa frequência. Vamos citar clubes. No Brasil, nós não temos mais presença das pessoas em clubes. Os clubes acabaram, são poucos aqueles que sobreviveram. Se nós voltarmos a alguns anos, nós tínhamos o clube como sendo o ponto de encontro da juventude, das crianças, dos adolescentes. Nos Estados Unidos, isso é muito forte. Outra coisa, o trabalho em ONGs. Nos Estados Unidos, isso é muito desenvolvido. Trabalho em comunidades religiosas, ou seja, mesmo lá, a atividade de homeschooling é completada por uma série de atividades que são construídas coletivamente. No Brasil, isso nós não temos. Isso se diluiu no Brasil nos últimos anos. Então, a grande preocupação, como você colocou, Stephanie, é exatamente como nós vamos desenvolver estas competências que são tão importantes, que está na lei e que precisam ser implementadas, trazendo os nossos meninos e meninas para dentro de casa. Então, não é só melhorar o padrão de ensino, mas é entender que as crianças e os adolescentes aprendem coletivamente. E as famílias que optarem pelo homeschooling precisam obrigatoriamente levar isso em consideração e buscar alternativas para construir esse lado que é tão importante. As escolas, elas atendem às obrigações previstas em lei, né, para garantir o aprendizado de seus alunos, como carga horária, conteúdo programático, né? Existe algum tipo de acompanhamento aos alunos que optaram por estudar em casa para saber se esses cronogramas estão sendo cumpridos? Sim. O que é permitido hoje no Brasil é essa construção do homeschooling ou do estudo domiciliar, mas os alunos, os estudantes, precisam fazer provas periódicas. Ou seja, eles precisam ir até a escola para que eles possam passar por um processo de avaliação. A partir daí, é possível que eles consigam o diploma no final do período. Porque esta avaliação é exatamente, Leandro, essa checagem que é necessária para que realmente eles possam receber um certificado dizendo eles passaram por todos os conteúdos necessários para que eles possam realmente ser certificados a partir daí e tentar um vestibular ou tentar um emprego, assim por diante. Então, sim, isso é uma obrigação, que os estudantes periodicamente passem por um processo de avaliação. E se eles não conseguirem atingir aquele mínimo exigido, eles terão que passar novamente por um período de reciclagem e voltar para fazer essas provas novamente. O senhor vê com o crescimento do homeschooling alguma possibilidade, né, alguma tendência de que o ensino superior também possa ser adequado a esse modelo também, futuramente? Pois é, Stephanie. Em parte sim e em parte não. Porque o ensino superior, ele tem que ter uma orientação muito prática. Ou seja, se eu vou fazer um curso de medicina, eu tenho que ter as aulas de laboratório, eu preciso ter a prática hospitalar.
Se eu vou fazer um curso de engenharia, da mesma forma. Se eu vou fazer um curso de jornalismo, eu preciso ter uma prática, ou seja, eu preciso exercer algumas atividades para que realmente eu possa ter um carimbo ou um certificado de que eu estudei o suficiente para ser um jornalista. Então, esta prática, ela não pode ser feita à distância, ela tem que ser feita presencialmente. E aí você fala, bom, mas nós temos uma série de faculdades hoje, uma série de cursos que oferecem uma gama enorme de alternativas para cursos em EAD, certamente. Mas aqueles que demandam uma prática maior, uma prática que realmente tenha que ser presencial, aí nós não podemos abrir mão dessa atividade, dessa avaliação. De uma certa forma, Stephanie, os cursos em EAD, em que eles são praticamente 100% à distância no ensino superior, eles já representam um tipo de homeschooling, porque o aluno estuda no horário que ele quiser, no dia em que ele quiser e assim por diante. Quer dizer, ele tem autonomia para desenvolver o seu processo de ensino-aprendizagem, mas tem essa ressalva dos cursos que precisam de uma prática que vai construir exatamente o perfil de um profissional que é mais competente, capaz de exercer a sua profissão com mais segurança. O que nós não vemos é isso ser transformado numa prática para o ensino médio, o fundamental, os anos iniciais, Fundamental 1 ou Fundamental 2, os anos finais. Isso eu não consigo enxergar como sendo uma prática possível, porque a relação professor-aluno, mesmo no ensino híbrido, como hoje nós estamos chegando nele, no ensino híbrido, a presença do professor é fundamental. Então, nós não podemos abrir mão disso. E eu não creio que isso aconteça em qualquer escala que a gente possa pensar. Doutor Ismael Rocha, muito obrigado pela participação aqui no Estúdio CBN. Um prazer falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade e volto a insistir. Educação é alguma coisa que nós temos que falar com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos, de manhã, no café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, no final de semana. Temos que colocar a educação na pauta, porque é um assunto extremamente importante e vai descortinar um novo universo para nós como país. Muito obrigado, um abraço a todos.